Olá, queridos alunos, sou eu, a professora Adriana Romero, e a gente vai começar uma aula agora sobre Introdução à Genética. Essa aula vai ser uma aula bem simples, com conceitos iniciais, para que você possa entender melhor esse conteúdo. Conceitos como célula diploide, célula haploide, genes alelos, cromossomos homólogos, genótipo, fenótipo, heterozigoto, homozigoto, gene recessivo, gene dominante. Mas não precisa se assustar. A gente vai ver esse conteúdo com calma. Se der, você vai anotando com suas palavras, porque assim vai facilitar o seu conhecimento. Essa daqui é uma fita de DNA. Nós, seres humanos, temos 46 fitas de DNA. Essas fitas, elas vão ser compostas por bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são essas fitinhas coloridas. Elas têm funções de carregar as nossas características genéticas. Cada pedacinho a gente chama de gene, e o gene vai ser responsável pela produção de uma proteína. E essa proteína vai dar as características que você possui, como por exemplo, cor da pele, o olho, tipo de cabelo, tamanho do pé, vai ser expressa graças à sua característica, que seria a sua característica genética. Existem também células haploides e células diploides, que são conceitos que nós podemos perceber agora. Células haploides são células que vão conter apenas metade dos cromossomos da espécie. Quando eu falo, nossas células têm 46 cromossomos no início, eu falo de células diploides. Células diploides, elas vão ter todos os cromossomos em par. Células haploides, elas vão ter apenas metade dos cromossomos. Nós podemos perceber células haploides em gametas, que são os espermatozoides e os óvulos. Eles só vão ter 23 cromossomos que vão se unir para formar uma célula diploide com 46 cromossomos. Todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas, são diploides. A gente chama essas células de células somáticas. As células haploides são os gametas. Aqui nós temos a representação de um neurônio, que é uma célula importantíssima do nosso sistema nervoso. Aqui a gente tem uma representação didática de uma célula. No centro dela está o genoma, ou seja, o seu material genético. Nesse momento, eles estão organizados em forma de cromossomos. Vamos ver como é que surgem os cromossomos. Aqui eu tenho uma fita de DNA aberta para melhor percepção das bases nitrogenadas. Perceba aqui, T com A, C com G, vai ser sempre a sequência que nós vamos encontrar em DNA. T é timina, A é adenina, G é guanina, C é citosina. Elas vão se ligar, ligações de hidrogênio iônicas ou pontos de hidrogênio, e essas pontes de hidrogênio vão formar o que a gente conhece como fita dupla, o DNA é fita dupla, tá? Vemos aqui uma região do DNA que a gente chama de gene. O gene vai ser responsável, como foi dito, para a produção de uma determinada proteína. E se você perceber, essa fita ela vai se enrolando, ela vai condensando até formar o cromossomo. Os cromossomos eles facilitam o momento da divisão do material genético antes da célula se dividir. Então, essa seria a sua sequência que você deveria entender nesse momento, né? As bases nitrogenadas que vão se unir para formar fita dupla, cada região vai ter o gene, o DNA se condensa e forma o cromossomo. Agora nós conseguimos perceber cromossomos que nós chamamos de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles que estão agrupados em pares no seu material genético, ou seja, está um do lado do outro. Esse par de cromossomo, eles vão ter características semelhantes. Por exemplo, cada região aqui vai expressar uma característica genética. Dependendo se ela for dominante ou recessiva,
vai ser ela que vai ser expressa. Lembrando que um cromossomo você vai herdar do seu pai e o outro você vai herdar da sua mãe durante o momento da fecundação dos gametas. Outra característica que é importante a gente saber vai ser a diferença entre fenótipo e genótipo. Genótipo é uma característica, uma representação gráfica dos genes. Seria uma forma didática de se ensinar esses genes, como os genes se comportam. Aqui nós vemos uma característica que poderia ser chamada de azão-azão. Mas enfim, você pode chamar bezão-bezão, cesão-cesão, xizão-xizão. Você pode chamar do que você quiser. Mas, comumente nós percebemos nos livros uma característica que é azão-azão, azão-azinho, bezão, bezinho. Então vamos tentar entender isso daí. O genótipo aqui seria o que a gente chama de característica dominante, que ele está em letra maiúscula. Aqui o azinho seria uma característica recessiva. Aqui nós conseguimos perceber homozigotos. Homozigotos são aqueles que vão ter genes iguais. Nesse caso, o azão-azão. Nesse caso, o azinho-azinho. Nesse daqui, nós podemos chamar de heterozigoto, porque ele vai possuir genes diferentes. Agora, perceba o fenótipo. O fenótipo é a expressão de uma característica que vai depender principalmente do genótipo e do meio ambiente que o indivíduo está vivendo. Perceba que a flor roxa ou lilás, ela vai ser expressa de acordo com a presença do gene dominante, ou seja, azão-azão. Nesse caso aqui, essa flor ela é lilás porque ela só possui gene azão-azão. Nesse caso, essa flor ela é lilás porque ela possui um azão e esse azão é dominante sobre o azinho. Nós vamos aprender melhor essa questão de dominância nas próximas aulas, onde vamos fazer mais exercícios sobre isso. Agora, esse fenótipo aqui, ele vai mostrar uma flor branca, aonde a característica é recessiva. Uma característica recessiva, ela vai ser expressa quando ela estiver em par, ou seja, quando os dois cromossomos carregarem essa característica recessiva, tá? Mais um exemplo de fenótipo seria quando você percebe o meio ambiente influenciando nas suas características. Faz de conta que você nasceu no litoral e tem um local que tem bastante influência de raios solares. E aí você passa no concurso, passa na universidade e vai morar num local onde a incidência do sol ela é bem pequena. Logo você vai perceber que a sua cor da pele ela vai começar a mudar, vai ficar mais clara. Isso é o fenótipo. É o seu genótipo sendo expresso por uma característica ambiental. Como eu falei, vamos só revisar aqui, as características que nós vamos chamar de homozigoto e heterozigoto. Nesse caso, percebemos dois cromossomos, tá? Cromossomos que estão lado a lado, com características parecidas sendo expressas. Nesse caso, chamamos de homozigoto dominante. Esse daqui já não é mais homozigoto porque ele vai carregar características diferentes. Então, nós vamos chamar de heterozigoto. Quando ele é heterozigoto, não existe diferença entre dominante e recessivo, a não ser se você quiser dizer qual é a característica que está sendo expressa, tá? Vamos fazer de conta que aqui vai ser a presença de melanina e aqui a ausência. Então, essa pessoa, ela vai possuir a melanina. A melanina é uma proteína, é uma substância que vai ser responsável por dar cor à pele, aos olhos, ao cabelo. Então, essa pessoa vai receber da sua mãe, por exemplo, a capacidade de produzir cor, melanina, e essa daqui não consegue, né? Seria o pai, por exemplo, não consegue produzir melanina. Então, essa característica aqui seria uma característica recessiva, por isso que nós falamos que o indivíduo é heterozigoto. Esse daqui também é homozigoto, só que ele vai ser um homozigoto recessivo. Por quê? Porque o azinho, ou seja, a letra minúscula, indica essa característica. Então, esse indivíduo aqui, ele não conseguiu receber
a capacidade de produzir, né, cor da pele, a cor da pele, a cor dos olhos. Então, eu posso considerar essa uma característica de albinos, né, que são pessoas que não têm a melanina. E por isso nós chamamos elas de homozigoto recessivo. Então, revisando: homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. Vamos fazer um exercício rapidinho aqui para ver como está o nosso aprendizado. Dizemos que um determinado gene é recessivo quando sua expressão, ou seja, fenótipo, só acontece em heterozigose, só ocorre em dose dupla, independe da presença do seu alelo, depende de característica de congênita, reproduz uma característica provocada pelo ambiente. Vamos de baixo para cima. Reproduz uma característica provocada pelo ambiente. Não. A característica recessiva, ela vai ser uma característica que não está relacionada diretamente ao meio ambiente. Depende de suas características congênitas, também não. A característica congênita é uma característica herdada durante o processo embrionário. Tá? Então, o embrião está se desenvolvendo e a mãe se coloca numa situação de risco e aí ele adquire essa característica. É diferente do hereditário. O hereditário é por conta da questão genética. Na congênita, foi algo que foi adquirido durante o processo de gestação. Tá? Nascer independe da aparência do seu alelo? Não, alelo é a característica que está sendo expressa, o azão, o azinho. Então, assim, para que uma característica recessiva seja expressa, é necessário que os dois alelos estejam presentes, que é o que está dizendo na letra B. Só ocorre quando em dose dupla, ou seja, os dois alelos precisam estar presentes. Só ocorre em heterozigose? Não, a gente acabou de falar aqui que a letra B é a mais adequada, porque só ocorre quando em dose dupla. Outra questão. 2 grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas verdes foram colocados em ambientes diferentes, um claro e outro escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas, o que significa que os 2 grupos apresentam estiolar, né, a característica que a planta ela vai ficar amarelada, ela vai crescer demais em busca da luz solar, tá? Vamos lá. Os 2 grupos eles vão apresentar o mesmo genótipo e fenótipos diferentes, o mesmo fenótipo e genótipo diferente, genótipo e fenótipos iguais, genótipos e fenótipos diferentes, genótipos variados em cada grupo. Gente, presta atenção. São clones da mesma planta. Um foi colocado no ambiente com luz e a outra sem luz. Então, como elas são clones, elas vão ter o mesmo genótipo. Mas como elas vão ter características que são mostradas aos olhos de forma diferente, então nós estamos falando de fenótipos diferentes. Então, ficamos com a letra. E por hoje é só, pessoal. Se você gostou, dá uma curtida e siga o canal. Até mais!